a liturgia de hoje, especialmente o trecho da última ceia, aqui no capítulo 13 do evangelista João, entre os versículos 21 a 38, nos ajuda bem a dar o tom de, dentro da Semana Santa, oferecer-nos uma liturgia penitencial. Eu vou então aproveitar do tempo da reflexão já para entrarmos nessa liturgia penitencial, destacando somente o último versículo 38, quando Jesus responde a Pedro: em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Celebramos então o mistério da iniquidade, da maldade humana e do pecado, que é parte da nossa história, do qual Jesus veio nos libertar e nos tirar. Por isso, o remédio oportuno do sacramento da penitência celebrarmos hoje. E eu queria que essa reflexão vocês guardassem bastante no coração e abrissem primeiro muito o coração com essa chuva abençoada que nos inunda, recordando então a água do batismo que lava nossos pecados. Quero começar, porque daqui falo para uma boa parte de toda a Assembleia que, como eu, com muitos cabelos brancos, a maioria, sabe do que eu vou dizer. A nossa geração, e um pouco a geração anterior, foi criado o seguinte sistema: quando uma criança e quando uma mãe, quando uma família com muitos filhos, cheio de afazeres, cheio de muita coisa para poder pensar, falar, dizer, organizar, arrumar comida, arrumar criança para a escola, na normalidade de uma criança levada, difícil, custosa, as mães costumavam dizer algo mais ou menos assim: olha, se você fizer essa travessura, Deus te castiga, viu? Ó, não pode fazer isso não. Em outra ocasião, não é? Durante o tempo escolar, durante o crescimento daquela criança, daquele adolescente, muita gente também esparramava muita coisa, dizendo assim: olha, se você se comportar desse jeito, pensa que se você morrer agora, você pode ir direitinho para o inferno, viu? Não era assim que a gente escutava? Estou vendo algumas cabeças balançando, né? E a gente foi crescendo e foi se acostumando com isso. Mas nós não somos o único lugar social, a família não é o único lugar social que espalha estas 3 coisas que eu vou dizer para vocês agora. E vocês vão guardar essas palavras: medo, escrúpulo e culpa. Medo, escrúpulo e culpa. Eu não vou dizer o que é, porque todo mundo sabe o que é. Mas você precisa saber. Se você não souber, puxa aí agora do seu intelecto, da sua mente, do seu coração, da sua memória, o significado disso. Aí eu quero, para dar sequência, lhe fazer uma pergunta, que essa também você precisa responder aí em silêncio, não precisa ser em voz alta, com bastante sinceridade. Quando nós, para nos dirigirmos às pessoas pelas quais nós temos alguma afluência ou influência, aliás, afluência e influência, nós oferecendo medo, escrúpulo e culpa, nós controlamos melhor essas pessoas, sim ou não? Sim? Sim. Medo, escrúpulo e culpa são vetores de controle. Portanto, é muito normal que em uma sociedade, e estou falando para fora da igreja, sempre se faça ou sempre se fez, por muito tempo,
eu vou interromper o meu raciocínio por um minuto, porque a chuva parou e a gente vai virar um caixote de calor aqui. Então a gente precisa de voltar a abrir as portas. Quem está sentado do lado, arrume um lugarzinho para sentar aqui na frente, porque precisa de arejar, né? Porque senão os vírus e bactérias vão circular e aí todo mundo vai estar gripado sábado, né? Pelo menos essa porta, por enquanto, já está bom, né? Ok. Onde eu parei? Medo, escrúpulo e culpa. Sempre foram vetores de controle social por muito tempo. Na Alemanha nazista, o partido nazista fez isso o tempo todo no final da década de 30. E eu poderia multiplicar com os meus amigos historiadores uma infinidade de outros exemplos. Nós sempre vamos controlar por medo, por culpa e por escrúpulo. Culpa é um efeito colateral, que aí quem vai estudar muito bem isso é Freud. A culpa é um efeito colateral quando o seu superego, que é a instância moral da nossa mente, nos acusa e acusa a nossa consciência de algo errado ou ruim que nós fizemos. Então, eu estou fazendo essa introdução para passar para uma segunda parte que eu também queria que vocês muito atentamente estivessem comigo acompanhando, que é assim. Olha, nós não viemos aqui hoje para aplacar medo, escrúpulo e culpa. Nós viemos aqui para celebrar a misericórdia de Deus. O sacramento da penitência é o sacramento da misericórdia de Deus. É quando Deus desce e abraça e acolhe no seu colo o homem e a mulher que somos todos nós, pecadores. Hoje não é o dia de diminuir o score, né, a placar, de quanto de medo, escrúpulo e culpa eu vou tentar diminuir na minha vida. Eu venho hoje, como posso vir em outras ocasiões, para implorar com o arrependimento sincero do meu coração aquilo que em mim se chama pecado, o afastamento da misericórdia de Deus. E é Ele que toma a iniciativa, porque Ele vem ao nosso encontro deste modo. Porém, infelizmente, muitos dentro da nossa Igreja Católica nos últimos anos têm feito questão de enfiar na cabeça de muitos católicos não o que é o significado do perdão, da misericórdia, da gratuidade de Deus, do amor de Deus, da comunhão entre os irmãos, do sentido de fraternidade, do sentido de perdão, do sentido de verdade arrependimento, mas sim enfiado cada vez mais medo, escrúpulo e culpa. Então agora eu quero que levante o braço quem são os médicos presentes. Se não quiser, não precisa. E aí eu vou dizer então o seguinte: vocês acham, os médicos aqui presentes, que você consegue diagnosticar alguém quando você decora o CID, a Classificação Internacional de Doenças, que está disponível na internet? Então lá está dizendo, tal coisa é isso, isso, isso. Não, né? Aos engenheiros presentes, esses podem ser mais, quiserem levantar o braço, podem levantar. Vocês, engenheiros, vocês quantas vezes brigaram com os mestres de obra, que eles não estudaram 2 semestres de cálculo, e aí que tomaram bomba de cálculo, todo mundo toma bomba de cálculo 1, e depois toma no 2, e ele querendo dizer para você o que você tem para fazer. Não dá uma raiva danada? Eu poderia multiplicar os exemplos, mas eu estou querendo dar um único exemplo a partir dessa didática. Existem mais de 1000 páginas na internet sobre catolicismo, em que 98% das páginas ninguém estudou teologia. Ninguém estudou teologia. E estão esparramando na cabeça dos cristãos, que são seus filhos,
adolescentes e jovens que estão de novo com medo do inferno, estão de novo com medo de culpa, estão de novo cheios de neuras, porque não estudaram teologia. Então agora, em homenagem a todas as profissões que honram as suas profissões, eu vou honrar a minha. E eu vou falar a partir da autoridade que eu tenho de doutor, mestre, pós-graduado e graduado em teologia. Eu preciso dizer que estão ensinando errado o que é o sentido do pecado e estão ensinando errado sobre o sacramento da confissão. Não sigam essas pessoas. Elas estão querendo obter controle sobre vocês. Elas estão querendo dizer que existe um catolicismo muito mais puro do que outros, mas quase nenhum deles estudou teologia. Isto é uma calamidade. Isto é um absurdo o que está acontecendo. Todas as pessoas que querem dizer que ensinam teologia ou falam em nome da igreja, deveriam ter licença dos seus bispos locais, sabiam? Se você abre uma página na internet, e eu visitei 2 hoje à tarde para exemplificar o horror que está acontecendo, eles deveriam procurar o bispo, se essa página foi aberta e o sujeito mora em São Paulo, mora no Amazonas, mora aqui em Belo Horizonte, o bispo tem que dar autorização. Você abrir um site, uma página, um blog que fala sobre catolicismo. Você tem um documento que o seu bispo te deu para falar sobre isso? Isso fugiu completamente ao controle. E nós estamos assistindo cenas dantescas e absurdas de meninos e meninas com 13, 14, 16, 18 anos e uma infinidade de adultos de cabeça branca, não é? Vendo pecado para tudo quanto é lado, com medo, com vontade de fazer alguma coisa, sair correndo, que não vem mais à missa porque está em pecado mortal, ninguém sabe mais o que é, o que não é. Aí eu digo para vocês, eu preciso dizer com a minha autoridade de cátedra, que é assim que chama na universidade, que estão fazendo a cabeça de muita gente sem o menor pudor de saber que estão fazendo errado, e isto é um horror. Por causa disso, também, e aí inspirado nas últimas 2 semanas, a infinidade de pessoas que me procuraram, me perguntaram, vocês não façam ideia, com essa coisa que é a tal do WhatsApp, que é incontrolável, as pessoas conseguem nos encontrar e conseguem dizer um tanto de coisa e pedir ajuda, e aquilo que é possível ajudar, a gente ajuda. Até um ex-professor meu, foi meu professor, depois foi meu colega professor, pedindo ajuda, porque as pessoas estão ficando adoentadas de medo, escrúpulo e culpa. Portanto, elas estão, então, diametralmente opostas e distantes do sentido da misericórdia de Deus. E muito mais preocupadas, inclusive dentro dos nossos processos catequéticos, infantil, adolescente e adulto, muito mais preocupados em saber a métrica, compreende? A matemática do que é um pecado X, Y, Z, como se isso fosse uma métrica. Essa métrica, gente, o Joabe foi aluno de moral fundamental, de quem? Padre Dejair, o meu, né? É uma métrica que foi dita pela igreja como heresia no século XVI, chamado jansenismo. Um cara chamado Cornélio Jansen, um bispo holandês, foi expulso da igreja porque ele dizia que todo mundo tinha que confessar 3 vezes por dia. Por dia. Ele foi expulso, herege. Estão querendo retornar uma heresia jansenista do século XVI, dizendo, inclusive, este é o absurdo, que o sacramento da confissão, de modo geral, também conhecido aqui no Brasil como confissão comunitária, não vale. Só vale o individual. Por causa da chuva, eu ia trazer para o Joabe, ele ia mostrar aqui agora o rito
do sacramento da penitência. É um livro, todo padre. O padre tem o rito do matrimônio, o rito do batismo, o rito da penitência, o rito do exorcismo. E lá está, na introdução, modos de se celebrar o sacramento da penitência. Modo individual, o modo comunitário. Modo comunitário com confissão geral e com confissão individual. E aí eu visito 2 páginas essa tarde, horrorosas. Uma diz, católicos de verdade. Isso é um horror. Então quer dizer que existe católico de mentira? Então, no título desta pessoa que abriu esse canal, já se encontra ali a arrogância, prepotência, porque ele quer dizer que ele é mais de verdade, este que abriu o site, o blog, o canal, mais católico do que os outros. Acabou, nesse momento, quando você fez isso, essa pessoa acabou de sair da comunhão da igreja, um tiquinho. Saiu da comunhão da igreja, porque quem tem que dizer se você é católico de verdade ou não, é você na sua consciência com Deus. Como que alguém tem a audácia de abrir sites como este e dizer que alguns católicos são mais católicos que os outros? Eu digo, vou conversar se mostrar para mim o diploma de teologia. Aí eu converso. Eu preciso muito dizer isso porque está ficando uma situação que vai ser, em homenagem aos médicos, que eu não sei se estão presentes ou estão tímidos, vai virar doença mental. Aos que quiserem fazer psicanálise e quiserem fazer psiquiatria, vão encher as burras de dinheiro nos próximos anos. De tanta gente adoentada que vai ter. Como já tem entre os nossos irmãos evangélicos e protestantes pentecostais, uma turma fanática, dizendo que o apocalipse está chegando, que o fim do mundo está chegando e tal, e que tem uma nova ordem mundial, e vê o demônio em todos os lugares. Loucura, dissonância cognitiva, classificada como doença, passível de farmacologia aplicada correta. Eu preciso dizer para vocês que o sacramento da confissão nunca foi só auricular, vocês sabiam? Os primeiros 4 séculos da igreja, a penitência era pública, né? E a confissão era na comunidade. A confissão individual começa a acontecer por volta da Idade Média. E permanece até hoje, e é absolutamente válida e boa. Mas não existe sacramento da confissão de primeira classe, de segunda classe, de primeira linha e de segunda linha. Macarrão Santa Malha e o macarrão Barilla. Isso é um absurdo. Isto é um absurdo. Agora, se aqui também, ou em outros lugares, ou aqueles que talvez um dia assistam isso no nosso canal da Basílica, disserem que não, então está discutindo com alguém que fez o curso de teologia e fez a especialização justamente nesta área. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos partir para o braço? Este é um momento triste da história. Porque, voltando aos processos catequéticos e indo para encerrar essa nossa conversa, nós escutamos dentro da catequese preocupações vazias. Não surgiu na nossa catequese de Crisma, se tiver surgido, me corrijam. Alguém perguntou sobre feminicídio? Alguém perguntou sobre a quantidade de moradores de rua que se multiplicaram nos últimos anos em Belo Horizonte e que a prefeitura não sabe mais o que fazer? Até os anos 90 tinha projeto, se fazia muita coisa. Alguém perguntou sobre o aumento da passagem de ônibus? Não. Alguém perguntou sobre um monte de outras coisas que dizem respeito ao cotidiano? Não. Falaram de uma tal de Santa Imelda, que eu nem conhecia quem que era. E aí eu fico preocupado porque, se você se descola da sua realidade concreta, estes meninos e meninas que serão pais e mães vão viver em que mundo? O mundo da fenda lá do Bob Esponja? É lá que eles vão ficar? Ou é um mundo real, aonde acordar, trabalhar,
viver, depois de novo dormir, acordar de novo, é exatamente aquilo que é vida. E no meio de tudo isso, suas emoções, seus sentimentos, suas decisões e suas escolhas misturam graça, que vem de Deus, que é gratuita, e pecado, que é o mistério da nossa fraqueza. É um mistério da nossa fraqueza. E por causa disso, nós estamos aqui hoje. E este momento que nós estamos fazendo aqui, nos oferece um mergulhar na graça de Deus. Maravilhoso, esplêndido. Eu posso exigir de todos vocês, aqui eu vejo pais e mães que têm que levar filho na escola, depois tem que ir para o seu escritório, para a sua fábrica, para o seu lugar, depois tem que buscar a criança de novo, depois tem que dar conta das coisas de casa, tem problemas pessoais, tem problemas de saúde. Eu posso dizer que todo mundo é preguiçoso porque não veio fazer confissão individual? Eu daqui de cima não posso dizer não, eu não conheço a consciência de todo mundo. Não posso. Agora, se você não buscou o sacramento da confissão individual por negligência ou por preguiça, é a sua consciência. Agora, neste momento, você vai receber sim o mesmo perdão e a mesma graça de Deus. Mas eu não posso exigir. O cardeal Dom Serafim, ô saudosa memória, que quando tocou-se no assunto da confissão comunitária na Arquidiocese de Belo Horizonte, antes do ano 2000, Padre Zé Cândido era alguma coisa aí de pastoral, eu disse, é para realizar o sacramento da confissão comunitária, sim, porque o nosso povo pega 2 ônibus para trabalhar, 2 para ir, 2 para voltar. Os padres, naquele jeitinho que ele falava, não dão conta de atender todo mundo. Os padres atendem durante a semana. Durante a semana, o povo trabalhador não dá conta de confessar. E no final de semana, o padre que vai celebrar 4, 5, 6 missas, Ibirité, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Sabará, aqui pela periferia, Barreiro, Venda Nova, porque vocês estão sabendo que aqui na região que a gente está, a gente tem um luxo de ter tanta missa e tanta fartura, né? E mesmo assim tem gente que não vem. Mas muita gente, por essas periferias afora, tem muito mais fé que a gente. Porque enfrentam muito mais desafios e não reclamam. Porque se existe um lugar onde as pessoas reclamam, chama-se Prado. Nunca vi, quem é comerciante aí sabe. Nunca vi. Tudo aqui é objeto de reclamação. Porque se tem uma vida muito boa aqui. É preciso visitar vidas mais difíceis. É preciso pegar essa meninada e mostrar para elas o que é vida de verdade por aí afora. E não ficar escolhendo padre, escolhendo horário, dando palpite em muita coisa. Isso é sinal de gente confortável que não conhece direito à vida. E aí, se por causa disso, por exemplo, a gente entender que sacramento da confissão comunitária é de segunda classe, primeiro que também já saiu fora da comunhão da igreja, né? Não totalmente, mas uma perninha, né? Segundo, que procure se informar, desconecte-se. Pela primeira vez eu vou antecipar a penitência antes de acabar a confissão. Penitência é, por favor, desconecte-se do catolicismo virtual, venha viver seu catolicismo no chão aqui da nossa paróquia. Venha saber que na hora que a gente levanta a barraquinha aqui para poder fazer os eventos que a gente vai fazer, não aparece quase ninguém para ajudar. Para poder fazer capela do EJC e para fazer um tanto de outras coisas, enche aqui, porque reza, chora, fica feliz, vai embora com os olhinhos cheios de lágrimas, mas na hora que precisa do serviço não aparece quase ninguém. Esse não é o catolicismo de verdade. É muito bom rezar, nossa, muito bom, mas ele precisa estar conectado com a realidade, firme e forte. Vamos pegar um monte de situações e dizer, é nestas situações
que a vida acontece e é lá que eu preciso do cristão. Eu preciso de você, cristão, lá na sua empresa. Eu preciso de você, cristão, dentro da sua casa. Eu preciso de você, cristão, lá na rua. Quando alguém desobedece uma lei de trânsito, ou faz isso ou faz aquilo. Eu preciso de você pensar criticamente com relação à realidade circundante que te sufoca e te massacra. Tirar a nossa dissonância cognitiva de tantas idiotices que a gente tem vivido. Uma universidade da Alemanha pesquisou como que o cérebro reage, acho que é Nuremberg, como o cérebro reage quando escuta uma opinião contrária. Ele entende como risco. E quando entende como risco, a gente se defende. E quanto mais a gente se defende, menos a gente ouve o que o outro pode colaborar conosco. Portanto, eu indo para o final, digo, talvez eu tenha feito quase nada agora. Porque, no momento, tudo aquilo que alguém diz e vai contra o seu hall de pensamentos, se te ameaça, tira suas seguranças, você não ouve mais. Esse é o estado da arte que vive o homem moderno. É desse jeito que nós vamos querer continuar vivendo? Sem conseguir escutar o outro? Sem conseguir abrir o coração? Não pode ser assim não, minha gente. De jeito algum é possível ser assim. Então, caminhando para a nossa reflexão sobre a penitência, eu termino implorando de coração que a gente peça para Deus assim: Senhor, me converta. É isso que a gente veio fazer aqui hoje. A gente não pode levar a ideia de viver catolicismo, por exemplo, fazendo promessa, se eu ficar sem beber tal coisa, eu vou dar tudo certo para mim. Isso é paganismo, não é cristianismo não. Isso você transformou Deus em comerciante, você em consumidor, e você então desqualifica a onipotência do próprio Deus. E inclusive recusa o amor gratuito que Ele te dá, porque você não precisa oferecer alguma coisa para Ele. Ele sempre te amou, Ele é Pai. Sempre te amou. Ou quando você acha que por seu esforço heróico de fazer muitas coisas, muitos terços, muitas vigílias, você vai ser mais católico. Isso é uma heresia vencida no século IV, por aí, chamado pelagianismo. Isso é heresia. Foi vencida. Está no livro de História da Igreja. Quando você tiver alguma dúvida, vai nas Paulinas, compra um livro de teologia, mas não bebe, sabe, esse trem pasteurizado, circulando por aí, de cristianismo. Procure os canais que são das instituições católicas, das redes de televisão, da CNBB, mas aí da CNBB não pode, porque tem gente que acha que os bispos erram. Chegamos nesse ponto. Tem católico que não tem nem barba direito no rosto, que dizem que os nossos bispos são assim ou assado. Então, saiu da comunhão da igreja. Eu fiz assim, nossa, mas quantos canudos essa pessoa estudou, né? Muito inteligente, é superdotada. Com 17 anos, dizem que sabe mais que os bispos, então não pode seguir a CNBB e tal, né? Esse é o estado da arte que nós estamos. Calamitoso, perigosíssimo, difícil, e eu vou dizer uma coisa para vocês, como desabafo, absolutamente cansativo, muito cansativo, muito triste. Para quem é pastor, para quem quer pastorear, para quem quer trazer para dentro da comunhão da igreja, para quem quer viver um catolicismo de alegria, um catolicismo de coração aberto, sabe, sem pesos, escrúpulos, não é? Sem uma infinidade de outras coisas, sem um catálogo moral, assim, de coisas horrendas, não é? Isso
essas listas estão lá, no jansenismo, no casuísmo moral do século XV, século XVI. Então, indo agora, antes de desligar as luzes e a gente rezar um pouquinho, o que eu já falei todos os anos. Só existe pecado quando você concorre junto, qualquer ato, com a liberdade. Sentimento não é pecado, pensamento não é pecado, ficar com raiva não é pecado. Você tem que entender que só vai existir a dimensão do pecado quando você age ou manipula alguma coisa com as suas mãos, com seus pés, com sua força mental e assim por diante. Então o pecado, ele precisa passar pelo crivo da liberdade humana, é uma escolha. Então você não pode, aliás, você não precisa pedir perdão por aquilo que não foi passado pela sua liberdade. Você vai pedir perdão principalmente pela falta de caridade, que é desse jeito que nós seremos reconhecidos na eternidade. Tive fome, tive sede, estava nu, estava preso, me deste de comer, me deste de beber, me vestistes, me visitastes. Mateus capítulo 25. O restante do catálogo moral, aí vale a pena matricular em teologia e escutar o curso lá, né? A gente vai ver que é o confronto teológico, filosófico de Paulo para frente, quando Paulo chega nas comunidades gregas e vê uma cultura totalmente diferente do judaísmo, e ele vai se escandalizar, vai fazer um monte de coisa. Mas o Jesus dos evangelhos, quando vocês os leem, vocês veem um Jesus moralista? Vocês conseguem ler um Jesus bravo, que aponta o dedo para você assim, se você é a pior pessoa do mundo, você vai para o inferno? Não. Eu vejo Jesus que ama, que acolhe, que abraça, que tira da marginalização a mulher impura, a adúltera e tantas outras situações. É ali nos evangelhos a nossa fonte. Então, procure uma relação mais saudável com sua mente, com seu corpo. Uma relação mais saudável, mais aberta com os irmãos do lado. Para que aqui a nossa comunidade seja um lugar que a gente venha para cantar, para sorrir, para festejar, para comemorar. E nos momentos de dor, aonde a gente cai, o pecado, aí reservadamente se busca de modo individual ou de modo comunitário, mas preferencialmente sempre com uma única coisa, o arrependimento. Porque a gente vê também uma quantidade enorme de penitentes que vêm na confissão individual. Uma vez, passa 20 dias, vem de novo, passa 2 meses, vem de novo. Não é lata de lixo não, tá? Então, se não há um arrependimento sincero e uma vontade de mudar, nem venha. Então, o que qualifica o sacramento da confissão não é o modo com o qual ele é realizado. O que qualifica o sacramento da confissão é o seu arrependimento. Ele é a matéria-prima do sacramento da confissão. Seja no modo individual, seja no modo comunitário, auricular ou geral. Porque deste jeito a gente vai então entender que o amor de Deus é muito maior que nossas limitações, nossas falhas e nossas culpas. E só pela misericórdia de Deus eu tive paciência de falar tudo isso, porque não está fácil mais. 20 anos estudando isso e ver as coisas andando para trás, para trás, para trás, para trás, para trás. E porque o meu ofício de pastor me dá este privilégio de poder, no munus de pároco, ensinar, governar e santificar o povo de Deus. Não posso me exaurir destes 3 ministérios que eu faço. Portanto, hoje exerci o ministério do ensino. E agora o ministério da reconciliação, que é da santificação do povo. O dia que eu desistir, aí é muito ruim. E até
o presente momento, não me arrependi nem um milésimo de segundo de ser padre, o qual amo, e no dia 1º de maio elevar a Deus 25 anos dessa história bonita de amor. E sou um pecador, muito pecador, muito, muito. E aí eu entendo como que o mistério de Deus é grande. Eu, pecador como sou, falho, como a graça de Deus age ainda em mim. E alguém aqui não é pecador? Não, né? Porque senão não estava aqui, né? Inclusive eu. Então, todos queremos o abraço gostoso, misericordioso e quentinho de Deus neste momento, para a nossa vida, para a vida da nossa família, para a gente poder rezar amanhã, quinta-feira, celebração lindíssima, sexta, 3 horas da tarde, sábado, domingo, e encerrar a Semana Santa e depois passar 50 dias de Páscoa como se fosse uma única manhã de Páscoa, com a mesma alegria, com a mesma força. Precisamos ver comunidades vivas, atuantes, comunidades fervorosas, alegres, independentes, não dependentes, dependendo do padre, independentes que andam, que caminham, que sigam, fortes, firmes, altaneiras, não mergulhadas em medo, escrúpulo e culpa.